Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmos 24, versículo 1. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado nós vimos aí Moisés exortando o povo, falando ali ao povo acerca da liderança, escolhendo pessoas para governar sobre grupos de 1.000, de 100, de 50, de 10, ou seja, pessoas que iam até eles pedir conselho, que eles não davam conta, e até Moisés. E também vimos Moisés falando acerca dos 12 espias, foram espiar a terra e 10 trouxeram um relatório contrário e 2 trouxeram um relatório realmente no qual confiava em Deus. E hoje nós vamos dar uma palhinha em todo o livro de Deuteronômio, mas num resumão, dando ênfase ao capítulo 3, a oração de Moisés para entrar em Canaã. Moisés está explicando para o povo o que aconteceu lá atrás, quando ele foi conversar com Deus. Mas antes disso, teve algumas pelejas. Vieram os reis contra Israel e Deus falou com Moisés: olha, pode ir que vocês vão vencer esse povo. Então, antes de entrar na terra prometida, já vieram pessoas contra o povo de Israel, mas Israel venceu. Está aqui do capítulo 2 ao 3. Moisés vai relatar isso no livro de Deuteronômio. E o povo de Israel foi vencedor e venceram aqueles povos e tomaram os despojos para si, ou seja, se enriqueceu mais ainda o povo. Aí chega aqui no capítulo 3 e a oração de Moisés, que está ali do versículo 23 até o 29, que diz assim: também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as suas obras, segundo os seus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu, antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sob o cume de Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte, e para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordem a Josué e anima-o, fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale de fronte de Bet-peor. Meus queridos, olha o que Moisés está falando aqui. Moisés está implorando a Deus em oração, pedindo: Senhor, deixa eu entrar. Deixa eu ver essa terra, porque Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo do Egito, para conduzir o povo no deserto. Moisés passou por tanto perrengue, já pensou em milhões de pessoas no ouvido dele, dizendo: nós não temos o que comer, nós não temos o que beber, o que vai ser de nós, nós queremos voltar para o Egito, nós faz isso, faz aquilo, fulano de tal se levantou, tá acontecendo um problema ali em casa, resolve isso, resolve aquilo, e aquilo enchendo a cabeça de Moisés. Moisés passou com este povo no deserto. Deus falou com Moisés como deveria ser o procedimento dele. No momento de ira, Moisés falhou, e ali, por causa do povo, Moisés não pode adentrar a terra prometida. E agora em oração ele vai clamar a Deus. Ele sabe que Deus é misericordioso. E ele vai dizer a Deus: ó Senhor, deixa eu ver essa terra, deixa eu contemplar essa terra, deixa eu passar com os irmãos, eu fiz tanto por essa terra e agora não vou poder. E o Senhor deu a resposta para ele dizendo: basta, não me fale mais nisso, ou seja, não toque mais nesse assunto, porque o Senhor já estava decidido. Por culpa do povo, Moisés não adentraria a terra prometida. E se nós vemos aí a prefiguração aqui de Cristo, porque por nossa culpa, pelos nossos pecados, pela nossa desobediência,
Cristo foi elevado à cruz, Cristo morreu em nosso lugar. Aquilo que era culpa nossa, Cristo levou naquela cruz. E assim agora Moisés está levando a culpa do povo e não está adentrando a terra prometida. Meus queridos, muitas das vezes a gente clama a Deus. A gente pede a Deus por algo, para que Deus faça algo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E temos um exemplo claro disso, quando o apóstolo Paulo ele é levado ao terceiro céu, e para que ele não se gloriasse, foi dado a ele um espinho na carne. Então, algo que estava tirando a paz dele. Um mensageiro de Satanás que de tempo em tempo ia lá e esbofeteava ele. E assim, Paulo ele vai pedir a Deus 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho na carne dele, para que ele sentisse de novo a paz. Porém o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E agora o apóstolo Paulo vai entender tudo isso, vai dizer: pois agora me gloriarei mais nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, no sofrimento, porque aí quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, para que o poder de Deus venha sobre minha vida. Então nós possamos entender que muitas das vezes Deus não vai ouvir as nossas orações, Deus não vai atender os nossos pedidos. Muitas vezes Deus vai fazer com que nós passamos pelo vale da sombra da morte. Nós vamos passar por momentos difíceis, mas porém Ele continua conosco, porque a graça dele basta em nossa vida. E agora com Moisés aqui não é diferente. Moisés, basta, chega. Você não vai passar, mas eu vou deixar você contemplar a terra. Você vai até esse monte, você sobe lá em cima e de lá você vai ver toda a terra. Do sul, norte, você vai olhar e vai poder contemplar, mas passar não. E qual a orientação do Senhor agora para Moisés? Moisés, você vai encorajar Josué, o seu moço. Ele vai levar o povo adiante de mim. Ele vai conduzir este povo para a terra prometida. Por quê? Porque você vai preparar ele, você vai dizer as palavras. E aqui Moisés está orientando a ele. Moisés está dizendo a ele, está relembrando. Essa passagem da oração de Moisés está lá em Números, capítulo 27, versículo de 12 ao 23. Como eu falei, Deuteronômio é a repetição, está repetindo lá atrás. Moisés está explicando o porquê que ele não ia entrar e está dizendo ao povo: por vossa causa, eu não vou passar para lá. Mas quando você chegar lá, lembre-se do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lembra do que aconteceu no deserto, aquele povo ingrato, aquele povo que foram desobedientes, que não creu verdadeiramente em Deus, que causaram tantas coisas nessa terra, a ira de Deus, aquele povo que me fez ficar irado também, não adentrar aqui a terra prometida. Lembre-se de que o que aconteceu com eles, para que quando você chegar lá, seja em tudo obediente ao Senhor, para não vos acontecer coisa pior. E daqui do capítulo 4 até o 31, Moisés vai repetir as leis acerca de tantas coisas: sacrifício, dízimo, oferta, leis sobre culpa de alguma coisa, sobre doença, sobre posses, animais e tantas outras coisas. Moisés vai repetir aqui em Deuteronômio. Você possa estar fazendo uma leitura tranquila, uma leitura aí completa do livro de Deuteronômio, para que você possa compreender a repetição das leis anteriores. E o povo está se preparando para adentrar a terra prometida. Mas antes de eu falar acerca da terra prometida, nós passar para lá, nós vamos estudar o capítulo de número 32, 33 e 34 no próximo estudo, onde vai falar lá sobre a morte de Moisés. Moisés não vai adentrar a terra, Moisés vai ficar para trás no deserto, juntamente com aquela primeira geração. E vemos aí a penalidade pela desobediência. E hoje, meus queridos, hoje nós temos Cristo, que sofreu a culpa, que sofreu a pena e pena de morte em nosso lugar. Hoje nós vamos adentrar a terra prometida, a nova Jerusalém que desce do céu por conta de Cristo. Se Cristo não pagasse a nossa dívida, porque nós tínhamos uma dívida impagável, tinha que cumprir toda a lei, tinha que fazer todo esse ritual do Velho Testamento, e nós, se errarmos uma coisa, um tio só da lei, nós era culpado de todos. Você poderia cumprir toda a lei, se você errasse você era culpado de todo. E Cristo naquela cruz, ele anulou
esse escrito de dívida que havia sobre nós. Ele pagou um alto preço e nós agora adentramos a nova Jerusalém que desce do céu. Nós temos um lugarzinho reservado na glória por amor a Cristo, porque Cristo primeiro nos amou. E assim nós devemos entender a vida. Porque olha só o que acontece aqui nessa história. A oração de Moisés. Moisés clama, Moisés pede, mas porém por culpa da desobediência, tanto dele como do povo, Deus diz para ele: basta, você não vai passar e ponto. Não adianta espernear, não adianta clamar, não adianta fazer nada, você não passará. E muitas das vezes nós precisamos compreender a vontade de Deus. Se Deus disse algo, nós temos que fazer algo. Se Deus diz para não ir, a gente não pode ir. E se nós formos, a penalidade de Deus vai chegar na nossa vida. O que o mundo está passando hoje? O mundo cada vez mais está indo de encontro ao abismo. Muitos crentes estão se apostatando da fé, se desviando da fé. Muitos irmãos que andavam conosco hoje já não vivem mais o verdadeiro evangelho. Tem muitos na igreja cantando, orando, levantando a mão, porém o seu coração estão distante de Deus. Não acontece algo maior nessa terra porque ainda tem um remanescente fiel. Pois se Deus olhasse pelas nossas atitudes, com certeza aquele sacrifício de Cristo não serviria para nós, porque Deus iria cobrar de nós. Porém, quando Ele olha para nós, Ele vê o seu Filho amado em quem se compraz. Louvado seja Deus por isso, porque a raça humana cada vez mais está indo para o juízo. E aí, como é que você está? Você é uma pessoa obediente à vontade de Deus ou você é daquela que deixa correr? Ah, o que que tem? Não tem nada a ver, tanto faz, tá todo mundo fazendo. Ah, Deus é amor, Deus é isso, Deus não se importa com isso. Vou levar uma vida relaxadamente, vou ir na igreja, cantar e orar e volto para casa e pronto. Temos que ter sede de justiça, temos que ter sede de Deus, temos que ter sede de obediência, de não levar a Cristo as nossas imperfeições, os nossos pecados. Antes de cometer o pecado, lembrar que Cristo sofreu naquela cruz, então eu vou fazer o certo. Eu sei que sou pecador, que eu preciso pedir perdão de outras coisas que eu faço que eu não percebo, mas aquilo que eu puder eu vou evitar, para quê? Para que eu tenha cada vez mais intimidade e aparência de Cristo, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, assim diz o apóstolo Paulo. Por isso nós devemos tomar cuidado na sociedade que estamos inseridos, no mundo decaído, em pessoas que estão nas trevas, e cada vez mais o fim se aproxima. Estamos rumo à nova pátria celestial. Não somos daqui, mas precisamos ser obedientes. Precisamos da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ore a Deus, busque a Deus, mas entenda a resposta de Deus. Se ela chegar para você, se Deus conceder o seu pedido, mas se não conceder, a graça dele te basta. E o poder dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Quanto mais você é fraca, aí que você é forte, porque você depende do Deus Todo-Poderoso. Esse foi o estudo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa estudar este livro, possa ver as repetições da lei, porque que o povo precisava de lei para andar na linha, e o pecado é a transgressão da lei. Transgredindo uma ordem de Deus, o povo era punido, ou o sacerdote, ou um animalzinho que era sacrificado. Naquela cruz, Cristo pagou tudo por nós. Não dá o direito de nós sairmos aí pecando e fazendo o que quer, mas dá o direito de buscarmos a santificação. Até o próximo estudo, a morte de Moisés e a preparação para adentrar a terra prometida, o final da peregrinação do povo de Deus no deserto. Graça e paz.